Gente, então, olha, esse aqui é a peça nossa hoje, né? É uma necessaire redondinha e com zíper dentro. Ela é bem espaçosa, viu? Parece que não, eu fui colocando coisa e foi entrando coisas aqui dentro. Ela é bem espaçosinha. E depois, uma vez aprendido a técnica, vocês podem fazer de outros tamanhos também que dá certo, né? Olha, o material que vamos precisar hoje. Material, vamos lá. Nós vamos precisar de um zíper, né, de 26 centímetros. Cadê meus... Aqueles pequenininhos são os terminais do zíper 4x4, por isso que eu pedi esse tamanho, 4x4. Esse daqui é a parte que vai unir a parte redonda aqui, olha. Então a gente vai precisar tanto no tecido principal, na manta, como no tecido de forro. Foi pedido também 2 vezes. Deixa eu só ver quem tá entrando. 2 vezes no tecido principal e na manta. Eu já usei o ferro e já estabilizei. Isso que eu vou pedir para vocês, que peguem o ferro pra gente passar, tá? 2 vezes também no forro. E 2 faixinhas, uma de 6 centímetros de largura, a outra de 4 centímetros, mas ele tem a mesma medida aqui, que acho que é 27, eu vou pegar aqui. Eu fiz um passo a passo. Oi. Então, a mesma medida das faixinhas 27 por 6 e 27 por 4 no forro. E uma medida que é 7 por 9, que é esse daqui, ó. 7 por 9. Que a gente vai fazer como se fosse o puxador. A gente vai colocar na parte de cima, assim, olha. O puxador, né? E também para dar um charminho. A receita original, ela vai um mosquetão aqui, mas eu conheço as meninas aí. Se eu falo mosquetão, ai, Selena, eu não vou fazer, porque eu não tenho mosquetão. Então eu abortei o mosquetão, tá? A gente vai fazer só com o puxadorzinho e vai dar certo e bonito do mesmo jeito, né? Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Pegue o ferro, por favor, a manta e o tecido principal. Se a manta de vocês tiver cola, coloca o tecido com o avesso na cola e fica com o ferro assim, ó. Conta até 3, muda de lugar. Conta até 3, entendeu? Até estabilizar tudo isso daqui, ele fica grudado, ó. Isso eu estabilizei ontem e olha como ele tá grudadinho. Quem está fazendo no feltro, é só colocar como se fosse um sanduíche e coloca aqui assim um alfinete para prender. Se quiser pôr mais de um, pode também. Coloca mais de um. Pode estabilizar os dois, né? Então vocês vão estabilizar também aquele tecidinho que ele tem 9 por 7. É isso? Esse mesmo. 9 por 7. Estabiliza ele também, tá? Vocês lembram que eu pedi para vocês fazerem um molde de 10 centímetros? Sim. Então essa é a hora. Vocês vão pegar esse círculo aqui e colocar ele no seu quadradinho de 12 por 12. Vão riscar. Deixa eu ver a caneta. Vão riscar pra gente costurar. Aí a gente já começa a costurar. Eu vou riscar o meu aqui. Podem riscar os dois quadrados, tá, gente? Junto com a manta e com o tecido de forro. Coloca bem no meio assim o círculo, porque depois a gente vai cortar 1 centímetro, mas não vai cortar agora, tá? Então coloca bem no meio e risca. E risca o círculo, tá? Tá usando a manta R2, não precisa do alfinete. Eu coloquei alfinete
Porque eu estou usando a manta R1, ela só tem resina em um lado. Então só o lado que tá com o tecido principal que ela tá colada, ó, parece uma coisa só, de tão colada que tá. Mas o outro lado não tem cola. Então eu coloquei o alfinete para prender aqui o forro, risquei ele em toda a volta, olha. E agora eu vou na máquina e vou costurar em cima do risco, bem devagarinho. Vou costurar em cima do risco. O ponto tá bem pequenininho, porque ponto pequeno a máquina anda devagar, ela vai andando no pontinho pequeno. E aí dá tempo de eu usar e ir virando assim, fazendo a curva. Então, meu ponto tá 2,5 e eu venho costurando bem devagar. Vocês também, não tem pressa. Vai devagar, porque tem que costurar no risco. Aí tira da máquina, corta a linha. Corta o excesso da linha também. Eu já mostro pra vocês. Então, ficou assim, tá? Costurei em todo o risco. Daqui a pouco eu corto para vocês verem, eu vou refilar. Vou fazer a mesma coisa com o outro quadrado. Vou cortar minha linha e a gente já vai cortar. Já posso tirar o alfinete. Deixa eu pôr aqui perto isso aqui. Fica mais fácil. Então, gente, vou cortar 1 centímetro depois do risco. Eu faço uma margem mais ou menos de 1 centímetro e venho cortando ele. Olha, Ana Rosa, você que chegou agora. A gente pegou tecidinho de 12 por 12, colocou na manta, estabilizou ele, o tecido principal, o tecido de forro, riscamos com o molde que fizemos e costuramos no risco. Feito isso, a gente cortou em toda a volta, mais ou menos 1 centímetro. Isso nos 2 discos, tá? Olha, nos 2 discos a gente fez isso, tá bom? Feito isso, agora é hora da gente pegar isso daqui e nós vamos achar o meio dele e dar um pique. Como que é isso, dar um pique? Então, a gente dobra assim no meio, bem certinho, vem com ele aqui, dá uma amassadinha nele aqui, ó, percebe que ele ficou como se fosse um risoles, né, ó. Então, nós vamos achar o meio aqui e vamos dar um pique. O que que é pique? É pegar a tesoura assim, bem pequenininho, assim, pequenininho mesmo, ó. A gente deu um pique. Quando a gente abre assim, percebe que ele fica assim, ó, um negocinho de nada? Não sei se, deixa eu ver como que eu faço aqui, ó. Ó, acho que agora deu para enxergar o piquezinho, né? Ó, ele tá bem aqui o piquezinho, né? Então a gente deu um piquezinho. Feito isso, a gente vai dar um pique, isso nos 4 lados. Como que funciona? Um aqui e o outro desse lado. Isso vai facilitar quando nós formos terminar a nossa peça. Mas como a gente está manuseando os discos, a gente já faz isso, tá? Eu dei um pique aqui, dei um pique aqui. Agora eu encosto pique com pique e automaticamente eu já acho o outro ladinho aqui, ó. Quando eu encostei pique com pique, eu já tenho condição de ver onde que tá o meio aqui. Aí eu venho aqui, dou outro piquezinho. Piquezinho mesmo, hein, gente? Olha o meu piquezinho aqui, ó. Ele é bem pequenininho, tá? E vou também dar um piquezinho. Verifico que se tá pique com pique, tá. Do outro lado também. Sendo assim, a gente ficou com 4, certo? Feito isso, a gente vai reservar isso daqui. Deixa do lado, para daqui a pouco a gente usar. Agora, nós vamos pegar aquele tecidinho que ele é de 6 por 6. Sabe o tecidinho de 6 por 6 que é no tecido principal? Eu gosto de fazer medidas assim, quadradas, porque que lado que vocês virarem vai dar certo. Nós vamos dobrar como se fosse um viés. Como que é, para quem não sabe?
dobra no meio, dobra ele no meio e depois volta a dobrar, abrir ele só porque pra gente saber onde que é o meio. Encosto essa lateral no meio e encosto essa lateral aqui do outro tecido no meio. Feito isso, eu volto a dobrar ele aqui assim, porque o viés é feito desse jeito. Quem não entendeu, eu vou dar uma limpada na minha mesa aqui e vou explicar na mesa. Olha aqui. O tecidinho tá aberto. Eu dobro no meio. Posso até vincar com a unha assim. Vinquei. Venho aqui e trago essa parte até aqui. Essa parte até aqui. E volto a dobrar. Uno elas assim, ó. Uni elas assim. Como um viés. O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar no meio, sem costurar mesmo, viu, gente? É sem costurar. E vai fazer isso aqui, ó. Alguém quer que eu faça de novo ou deu para entender? Então, com ele assim na mão, não teve resposta porque todo mundo entendeu. Com ele na mão, eu vou pegar um dos meus disquinhos, sabe, um dos piques? Pode ser aqui, tem 4 piques. Eu escolho um pique, qualquer. Vou colocar ele nessa posição, ó. Eu escolhi um pique aqui e coloquei ele voltado para dentro da peça e encostado aqui na lateral. E vou costurar aqui. Deu para entender? Eu dobrei, a abertura tá aqui, ó. Eu pego onde tá o meu pique, encosto ele aqui bem centralizado no pique, que isso vai ficar na parte de trás da minha bolsinha, ó. Essa é a parte de trás, olha. A parte de trás, o zíper não começa aqui e tal. Então, eu usei esse pique aqui pra colocar aqui, ó. Esse puxadorzinho, tá? Feito isso, eu vou na máquina agora e vou costurar ele aqui. Agora eu posso reservar novamente. Pego e deixo ele do lado lá. Ele ficou assim, viu, gente? Olha, ficou assim. O de vocês tem que ficar igual também. Em um dos piques aqui, tá? Coloca ele e dá uma costuradinha. Preso assim, deixa do lado. Agora a gente vai pegar o zíper. Lembra que eu falei? É um zíper com cursor medindo 26 centímetros de zíper. Ele já está com o cursor, eu deixei o cursor aqui no meio. Nós vamos fazer os terminais do zíper. Lembra aqueles tecidinhos de 4x4? É agora que ele entra aqui. São 2 tecidinhos, porque o zíper tem 2 extremidades. Ele fica um acabamento bem bonito. Então, eu vou pegar o tecido aqui, a parte direito com o avesso do zíper. Ó, o carrinho tá aqui, eu viro ele de bruço assim. O meu tecido tá aqui, a parte da frente. Eu coloco voltado para baixo no zíper. Eu procuro deixar alinhado aqui com o zíper e vou passar uma costura aqui. Uma costurinha, tá? Quem não... Eu vou virar ele aqui. Viro meu zíper também para frente. E vou dar 2 dobrinhas. Uma dobrinha até aqui no meio e a outra fazendo o acabamento do zíper. O que eu fiz? Eu virei o zíper, então, com a parte para frente, puxo o tecido, dobro ele até o meio e volto a dobrar, cobrindo aquela costurinha ali, que ela não apareça. E agora eu vou passar outra costura aqui, dando o acabamento no terminal do zíper, tá? Vou refilar, então, aqui, né? E vou refilar do outro lado, para que fique tudo bonitinho aqui. Eu não quero que você faça. Eu quero que você não faça. Agora não vai dar. Agora já tá muito... Quem já fez isso vai achar o meio do zíper. Como que faz para achar o meio do zíper? Nós não tem que ficar mais, aqui tá muito claro. Unimos assim. Costura com costura.
Traz o zíper aqui e dá um pique também aqui desse lado e um pique na parte de baixo do zíper, tá? Vamos achar então o meio do zíper. Costura com costura, eu deixei aqui, ó. E vou dar um piquezinho na lateral do zíper. Venho aqui, costura com costura, certifico que tá tudo certo e dou um outro pique. Feito isso, eu já tenho, né, o meu zíper centralizado. Eu sei que o meio do zíper aqui e aqui, na parte de baixo e na parte de cima, ele já tá marcadinho. Vocês devem ter ido já lá no ferro e prendido a manta nesse tecido aqui, que ele tem 27 por 6, certo? Tanto esse quanto o de 4 centímetros, né? Os dois aqui. Peguem agora o que tem 6 centímetros, que nós vamos achar o meio dele também. Vamos dar um pique em cima e um pique embaixo. O zíper, sabe o lado que ele fecha? Olha, o carrinho que abre, o carrinho fecha. O lado da frente dele, voltado para a nossa mão esquerda. Ó, o lado do carrinho, onde ele fecha, pro lado esquerdo aqui. Eu vou colocar pique com pique. Eu achando pique com pique, significa que eu estou centralizando todo o meu trabalho aqui. Aí vocês podem falar assim, mas Selene, faltou um tico-tico pro zíper chegar. É essa a intenção mesmo, gente, que eu fiz uma peça com o zíper menor 3 centímetros, mas eu achei que o zíper com 2 centímetros menor do que a peça, ele ficaria melhor, porque daí ele não fica aberto aqui. Se eu usar uma medida de 3 centímetros menor do que a minha faixa, ele vai ficar aberto desse lado e aberto desse lado aqui. Dá certo também, mas eu preferi centímetros menor, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um alfinete só para eu ir na máquina, um só para o pique aqui não sair do lugar. Eu vou na máquina e vou passar uma costurinha de apoio aqui. Ele só vai prender o zíper no tecido principal, tá? Só uma costurinha. Toalhinha. Faço a limpeza da peça, corto a linha lá no começo também. E agora a gente vai pegar o tecido de forro, aquele de 6 centímetros, e vamos colocar ele em cima, com que ele fique paralelo assim, ó, ao zíper aqui, ó. Eu não dei piques no tecido de forro, porque não precisa, ó, eu sei que o final dele é aqui, o outro final é aqui, então não há necessidade. O zíper já há necessidade da gente centralizar. Posicione então o tecido de forro em cima do zíper e vai na máquina para passar outra costura aqui. O meu zíper ele tá bem aqui no começo, então eu já arrasto ele um pouquinho para trás, para que não atrapalhe na hora de costurar. Costurar o meu aqui. Agora, quando a gente vai costurar o forro, gente, nós encostamos o pezinho da máquina bem junto ao trilho do zíper aqui. Eu tô sentindo que o trilho do zíper tá aqui. Então, ele tá bem encostadinho aqui. E eu procuro voltar a minha agulha, eu vou movimentando ela. Ó, vim com ela no máximo, encostando aqui. O máximo que ela pode chegar perto do zíper. Agora aqui eu dou retrocesso. E continuo costurando até chegar no cursor. Ou no meu caso aqui, a agulha tá perto do cursor. Então, cheguei perto do cursor. Eu paro. Eu vou movimentar o meu cursor. Então, eu ergo o meu pezinho também. E levo ele, nem que eu tenha que virar a peça, ó, ele passou. E trouxe ele pro lado de cá, que eu já costurei. Viro a peça de novo aqui, ajeito, abaixo o pezinho e continuo costurando.
porque isso permite que a minha costura ela fique menos torta, não vai ficar torta, né? E também não corre o risco de quebrar a agulha. Dou o retrocesso e corto a linha. Corto a linha no começo também, para deixar a peça bem limpinha. Feito isso, a gente vai rebater essa costura, que é o quê? Eu levo o tecido para trás, trago o zíper para cima, assim, ó. Estico aqui o meu pano de forro. Se você quiser, que eu acho necessário agora, usar alfinetes para prender o forro e ele fique bem lisinho, então agora eu acho justo usar alfinete. Então eu uso o alfinete aqui prendendo, puxo o meu forro bem alinhado aqui ao pano principal e vou colocando os alfinetes, que isso vai me dar segurança que eu não vou costurar o forro aqui atrás, ele vai ficar bem retinho aqui, ó, e a gente pode fazer a costura de pesponto aqui, tá, gente? Então, um lado já foi, tá? Nós vamos fazer agora a mesma coisa desse outro lado aqui. Então, já posso tirar esses alfinetes. Eu pego aquela parte, olha como ele fica mais durinho aqui, ó. Ele não fica levantando, porque assentou a costura. Essa costura aqui chama costura de pesponto. Ele assenta o nosso trabalho, tá? Vamos pegar agora aquela faixinha de 4 centímetros. Também a gente dá um pique para achar o meio aqui, porque agora a gente vai pôr o zíper aqui. Então, o que, que a gente vai fazer? Deixa eu usar a mesa aqui para mostrar para vocês. A gente vai virar o zíper aqui em cima, no pique. Pique com pique. Olha, perceba que eu peguei o zíper o direito, não tá aqui? Eu vou debruçar ele em cima da faixinha, que é direito com direito. Essa é a máxima da costura, direito com direito, em tudo que a gente for fazer. A não ser quando a gente tá fazendo a costura francesa. Senão, tudo que a gente vai costurar é sempre direito com direito. Prendi aqui então o zíper bem no pique. Vou lá e vou passar uma costurinha aqui para unir todo mundo junto. Costurei os dois juntos aqui. Vamos agora colocar o forro voltado com o direito para baixo, ó. Ele tá preso aqui. Tá todo mundo comigo, gente? Ó, ele tá preso aqui. Agora é hora de colocar o direito. Percebe que daí vai ficar certinho, ó, o lado interno já colocado, né? O lado interno aqui, colocado aqui em cima. É aquilo que eu falei, eu uso só um alfinete para mim, só para eu chegar até a máquina. Ele vai ficar preso aqui, ó, não vai sair do lugar, então eu posso pegar de qualquer jeito, ele tá quietinho aqui. Levo a linha para trás aqui para poder costurar. Posiciono aqui o cursor, ele tá no meio, tá longe da onde eu vou começar a costurar. Tá no meio. Então eu vejo onde que tá o trilho do zíper e encosto a máquina, o pezinho da máquina bem encostado nele, muda a posição da agulha, assim minha... Venho costurando até o final, dou retrocesso quando eu cheguei no final. Ergo a agulha, que o meu eu deixei posicionado para acabar sempre com a agulha dentro do tecido. Corto as linhas que ficaram a mais aqui no começo também, para a peça ficar bem limpinha. E a gente vai fazer a mesma coisa agora, hein? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Nós vamos virar aqui e virar aqui assim, ó. Que
Fechei o zíper. Ó, se eu não fizer a costura, ele fica tentando virar. Por isso que é importante a gente trazer pra cá, ajeitar bem aqui, ó. Colocar os alfinetes para que essa parte aqui, ela fique bem certinha, bem lisinha, igual a gente fez desse lado aqui. Então, a gente empurra para lá assim, com a ajuda do alfinete, ele vai ficar seguro e eu costuro. Só que eu gosto de costurar pro lado do direito aqui da peça. Então, eu vou puxando aqui o forro e vou alfinetando. Mas eu quero alfinetar do lado direito aqui, ó. Então, eu puxo assim a parte por baixo, assim, ó, o forro, para que ele fique bem lisinho. E vou colocando os alfinetes. Pode também, a gente escolhe qual lado fica melhor. E uma vez estando preso com o alfinete, a gente vai embora, olha. Não precisa se preocupar de ficar verificando se o forro não tá saindo, né? O forro fica paradinho no lugar ali, dando condição da gente costurar sem medo de ficar engruvinhado aqui atrás. Bom, feito isso, eu já posso tirar os alfinetes. Né? Aí, quem quiser nessa hora fazer um zigue-zague aqui, prendendo todo mundo junto, pode também, tá? Pode fazer um zigue-zague prendendo todo mundo junto, mas não é necessário nesse... Quem não tem, não precisa, tá? O que nós vamos fazer agora é... Sabe essa lateral do zíper aqui, olha? Essa lateral do zíper. Agora é a hora da gente usar aquele pedacinho de tecido. Deixa eu ver a medida dele. Ele tem 27. Não, ele tem 9 por 7. 9 por 7. A gente vai pegar o lado de 9 aqui, ó. E vai pôr, ó. Todo mundo tá conseguindo ver o meu aqui, ó. Vai colocar ele aqui, alinhar ele aqui. Alinha ele aqui assim. E vai virar ele aqui e vai pôr um pedacinho do forro aqui do lado. Eu pego... Ai, o meu tá com linha aqui. Deixa eu tirar essas linhas aqui. Eu pego, então, o direito dele virado para baixo. Vai ficar direito com direito aqui. Né? Lembra da máxima da costura? Direito com direito. E aqui também, o direito virado para o direito. Posso alfinetar para ter certeza que vai ficar todo mundo junto. E vou passar uma costurinha aqui assim, prendendo tudo, tá? Cheguei no final do retrocesso, que é o nó na linha. Aí, eu tiro o alfinete, pego essa parte, trago pra cá, pego essa, trago pra cá também. Olha, entenderam o que eu fiz? Ela tava assim, eu puxei ela e agora eu vou rebater essa costura. Eu vou fazer a costura de acabamento aqui, que nada mais é do que a costura de acabamento aqui, ó. Essa costura aqui que eu vou fazer agora, tá? Todo mundo conseguiu ver? Essa é a costura que eu vou fazer agora. Então, eu trago aqui e trago aqui. Acerto ele bonitinho aqui. Posso alfinetar para ter certeza que vai ficar os dois juntos aqui. Alfineto para esticar bem o tecidinho de trás. Vou na máquina e pesponto. Faço a costura de pesponto. Vê o que a gente tá vendo. Pega agora essa parte aqui e vai trazer ela desse outro lado. Só ela, o forro deixa. Tá, ó, trago ela desse outro lado aqui e vou costurar. Deu pra entender? Ó, vou voltar. Eu pego essa parte aqui e trago desse outro lado aqui. Porque a minha intenção é fazer redondo, né? Feito isso, ele já vai ficar redondo. Aí, vou trazer aqui e vou passar uma costura aqui. Conseguiram entender? Deixa fora. Esse aqui não, tá? O tecido de forro deixa ele solto assim. Deixa eu ver aqui. Isso.
tá? E ficou solto, ó, prendi aqui, mas o tecido de forro ficou solto, certo? Vocês estão conseguindo ver? Ó, eu prendi aqui. Agora tô. Prendi ele aqui. Agora é hora de eu pegar esse tecido de forro aqui, ó. Esse tecido de forro, eu vou virar uma parte dele para dentro e vou encostar ele nesse outro lado aqui e vou passar uma costura. Essa costura, ela é chatinha de fazer, porque a gente vai ter que ficar empurrando ela, amassando ela assim, para que não costure, só costure ela, entendeu? Se vocês tiverem alguma dificuldade, pode fazer até à mão essa costura, mas dá para fazer na máquina. Todo mundo conseguiu entender antes que eu costure o meu? Tá? Bem devagar, porque eu sei que é uma costura chatinha, né? Essa. É uma costura chatinha, assim. Porque a gente tem que amassar a bolsinha para poder costurar. Quando eu chego perto do alfinete, embora ele está na horizontal, ele não quebra a agulha. Mas eu tô tirando a agulha a hora que eu chego nele. Eu vou costurando, costurando, cheguei no alfinete, tiro. O cursor tá aqui, eu levo o cursor um pouquinho para que ele não me atrapalhe aqui, ó. Eu vou pegar ele e vou fechar ele só um pouquinho. Para que ele saia do meu caminho aqui. E continuo costurando. Exige cuidado, a gente fazer devagar. Feito isso aqui, a gente pega e desvira a nossa peça, só para ver como que tá ficando. Vou fechar o zíper aqui. Agora é hora de prender a parte redonda. Ó, ele já ficou um cone aqui, né? Um tubinho. Falta só a parte de cima, a parte de baixo, né? Se eu desvirar assim para ver, olha, ele já tá ficando com a carinha já, né? Da nossa bolsinha aqui. Né? Assim seria a parte maior e a parte de baixo. Isso aí, gente. O que vamos fazer agora? Vamos pegar a parte redonda, mas vou virar, tá? Vira ela no avesso. Antes de pegar a parte redonda, como eu já fiz mais de uma, eu acho que é mais fácil a gente colocar o viés agora, viu? Olha, eu peguei o viés. Como que a gente vai fazer? A gente vai abrir o viés aqui, uma parte dele. Abre ele assim, dobra pra dentro, certo? Olha, eu abri, porque ele vem dobradinho assim. Abri a parte de cima e virei assim para dentro. Encosto ele aqui na parte de trás mesmo, assim, ó, na parte de trás, qualquer lugarzinho aqui, e vou costurar toda a volta dele. Ele aqui assim, ó. Quem quiser pode alfinetar aqui para prender ele aqui, pode alfinetar. Eu costumo, como eu disse, né, eu não gosto muito de alfinete, então eu faço só um pedacinho assim e já vou na máquina que já tá preso, né, e vou passar o viés em toda essa volta aqui. Ajeita a peça. Ajeita a peça aqui. Ajeita embaixo, ver se ele não tá dobrado. Pra ter certeza que vai costurar todo mundo aqui, fica todo mundo costuradinho.
Certo, viés. Então, eu não uso alfinete, mas daí na máquina eu vou acertando. Esse é eu gosto de costurar assim. Eu não uso muito alfinete, mas eu costuro um pedacinho, paro, ajeito a peça. Meu viés aqui, eu vou passar uma outra costurinha aqui, porque foi muito na beiradinha o que eu costurei. Vou costurar novamente. Um pedacinho só. Aí, gente, agora é hora da gente pegar o círculo. Sabe aquele círculo lá? Então, agora é hora dele. A gente vai pegar... Vou pegar a parte de cima primeiro, que a parte de cima... Ela tem aquele puxadorzinho, certo? Então, vou pegar essa parte de cima. Mas antes disso, eu vou dar uns piques aqui na nossa bolsa. Sabe essa parte aqui que tem o acabamento das costas aqui do fundo? Eu vou deixar ele bem centralizadinho, assim, deixar ele... e vou dar um pique aqui em cima. Ó, marcando os 4 ladinhos. Um piquezinho aqui, automaticamente um pique aqui. A mesma coisa eu vou fazer na parte de baixo. E dar um pique tanto embaixo como em cima. Dá um pique para achar o meio, tá? Façam isso, por favor. Dá um piquezinho aí. Um piquezinho. Feito isso, une pique com pique para fazer o outro pique aqui. Então, eu uni pique com pique aqui, achatei aqui e vou dar mais um pique aqui, mais um pique aqui. Por que eu vou fazer isso? Lembra que a gente deu os 4 piques lá naquela parte redonda? Por isso. Aí a gente vai unir pique com pique, não tem erro, a peça vai ficar certinha. Embaixo também, ó, pique com pique, eu uni aqui, achato ele assim e vou dar outros piquezinhos aqui, aqui e aqui. E eu consegui daí achar o meio, né, esses 4 pontos que vão permitir que a gente se direcione por eles aqui, ó. Feito isso, eu vou pegar a parte de cima. Olha, quem tem dúvida qual é a parte de cima, prestem atenção aqui um pouquinho antes de fazer o que vocês estavam fazendo aí, gente. Ó, vou mostrar para vocês uma coisa que é importante. A nossa bolsa, ela tem o lado maior aqui, é a parte de baixo. O lado menor que eu digo, aquela faixa de 4 centímetros, é a parte de cima, certo? E a parte de cima, a gente não pôs o puxador? Então, a gente vai pegar o pique que tá no puxador e vai colocar o pique de trás aqui, ó. Pique com pique. Eu vou vir aqui e vou alfinetar, porque quando eu vou alfinetar, depois eu vou alinhavar, tá bom? Então, eu venho aqui e coloco um alfinete. Vou usar nesse primeiro momento 4 alfinetes, não são 4 piques? 4 alfinetes. Deixa eu pegar outro maior. Acho que tá todo mundo comigo, né, gente? Não tem ninguém atrasado, não? Todo mundo junto? Costurando a mão. Unimos aqui o pique com pique. Pique com pique.
E vamos costurar. Agora é só fazer assim, eu vou achatando ele aqui assim, ó. Eu vou achatando ele e vou costurando exatamente naquela costura que a gente fez da parte redonda. Então eu vou achatando, paro, ajeito a peça, vou achatando e vou virando, e vou virando, e vou virando, vou virando até chegar no final. A parte de cima, mesma coisa. Achato ele aqui e venho costurando ele, tá? Pode ser do lado também do círculo aqui, ó. Onde tá costurado o círculo, dá certo também. Então, a gente já costurou tudo. Vou refilar essa peça, tirar as linhas. E agora é hora da gente puxar o viés assim pra cima. E fazer o acabamento agora do viés. Pode dar uns piques, mas eu não tô vendo necessidade de dar uns piques aqui no meu. Ele acomodou bem fácil, por ser um viés bem largo, né? O viés largo que a gente tá usando aqui. Então, ele acomodou bem, não precisa dar os piques, tá bom? Mas quem quiser dar uns piquezinhos, pode também. Vou levar na máquina agora e vou passar uma costura. Quem quiser fazer a mão aqui, ó, pode fazer e ele fica assim, bem acabadinho, né? Escondendo tudo, a nossa costura, fica um acabamento bonito. Isso aí, gente. Vou aqui costurar o meu. Agora eu vou desvirar minha peça para ver como que ficou. Ela já tá toda costurada já. Vamos desvirar. Ajeita ela para ela ficar com memória que agora ela é desse jeito, né? Acerta ela assim. Acerta. E daí é só... Olha, gente, a minha ficou assim. Vou cortar essas linhas que estão saindo, tá? A minha ficou assim, tá?